2 Coríntios capítulo 4, verso 7, aí já são as minhas anotações aqui, para eu não me esquecer. Paulo reforça essa ideia em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7. Ele diz assim: temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Você pode ter dons, você pode curar pessoas com um toque, você pode orar em línguas, interpretar línguas, você pode cantar, entoar louvores para Deus, você pode falar a língua dos homens e as dos anjos, você pode ser o melhor pregador aí na sua comunidade, ter a melhor eloquência, ter a melhor oratória, falar bonito, ser a pessoa que conhece mais versículos que todo mundo, ser um grande evangelista. Mas esse tesouro que você tem, ele está num vaso de barro. Lembra quando Deus criou o homem e a mulher? Ele tomou o barro e fez o homem. Nós somos barro, nós somos pó. E ao pó voltaremos. Um dia nessa terra, o que vai restar desse vaso de barro aqui vai ser pó. Então nós temos um tesouro dentro de nós, temos a presença do Espírito Santo. Jesus disse que aquele que beber da água viva que for dada por ele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem a presença do Espírito Santo em você. De você pode fluir águas vivas, águas que vão saciar o espírito, a alma de muitas pessoas. Mas só que esse tesouro está em um vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nossa, pastor, mas você prega tão bem. Isso é de Deus, isso não sou eu falando. Pastor, eu gosto muito de te ouvir, eu ouço isso muito, irmãos. A minha voz foi dada por Deus. A minha compreensão das Escrituras é um dom de Deus, foi dado por Deus. A minha maneira de compartilhar, a minha didática, o meu modo de ensinar, de interpretar as Escrituras, foi dado por Deus. Tira Deus de mim, não vai ficar muita coisa não. Não vai sobrar muita coisa. É um vaso de barro. Sou um homem falho e pecador, como você que está me assistindo. Seja bem-vindo, tá bom? Então, assim, tem alguns assuntos na sua vida que Deus já falou assim, olha, você já orou 3 vezes? Chega. A minha graça te basta. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão clamando a Deus há anos por causa de uma situação. O que Deus manda falar para você hoje é: muda seu foco, muda o seu olhar. Basta dessa oração, a minha graça te basta. Deixa essa situação comigo. O que eu vou fazer é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, o que eu vou fazer a respeito disso não é da sua conta. A minha graça te basta. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira. Eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos,
as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Eu quero que essa palavra motive você a louvar mais a Deus, a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Não espere o domingo na sua igreja para você louvar a Deus. Louve a Ele na sua casa, no seu quarto, no chuveiro, onde você estiver. Louve a Deus, exalte a Ele pela sua grandeza. Tenha um coração grato a Deus. Pastor, eu nem sei cantar direito. Não é disso que eu estou falando. Deus não está preocupado com as notas que você atinge enquanto você canta. Deus não está preocupado se você sabe ou não cantar direito, se você sabe ou não a letra da canção. Ele está de olho na atitude do seu coração. Amém? Ele está de olho na atitude do seu coração. E é interessante, irmãos, que o louvor também, ele é para nós uma arma de guerra. É isso mesmo. O louvor é uma arma de guerra. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Israel estava aqui no meio de uma batalha, cercados pelos inimigos. O rei Josafá, depois de orar, de jejuar, de se aconselhar com as pessoas, ele chamou para a guerra o grupo de louvor. Ele chamou cantores, tocadores, e o texto diz que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que, verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, e os do monte Seir,
que vieram contra Judá e foram derrotados. Israel cercado pelos inimigos, o rei Josafá pediu a Deus uma orientação. Deus disse para ele: se posicione, vá para a batalha, mas à frente do exército coloque pessoas que entoem cânticos, que louvem a mim. E foi isso que Josafá fez. Ele colocou na frente do exército pessoas louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos inimigos, que eram 3, eles lutaram entre si. Eles se derrotaram. Israel venceu essa batalha sem ter que lutar. Qual a arma que Israel usou? O louvor. E o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outra versão está escrito assim. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que disse o seguinte: o louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Eu vou falar de novo aqui agora para o pessoal do Instagram, porque eu fico assim, ó. Aqui, quando eu olho para cá, eu estou olhando para uma câmera que está transmitindo pelo Instagram. Quando eu olho para cá, eu estou falando para as pessoas que me acompanham pelo YouTube. Tá bom? Então eu vou falar agora para o Instagram. O louvor prepara o caminho para Deus agir. Você pode dar um glória a Deus? O louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvar a Deus antes da vitória é colocar a nossa fé em ação. Isso é fé. Cantar um cântico de louvor a Deus antes que você receba a vitória é uma expressão de fé. É declarar: Deus já venceu. Deus já me deu a vitória. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que o Senhor já me concedeu a vitória. Muitas pessoas falam do cântico de Miriam. Lembra que Miriam cantou depois que Moisés abriu o mar, né? Depois que Deus abriu o mar através de Moisés e eles passaram em terra firme, do outro lado Miriam cantou. Só que antes dela ter essa vitória, antes deles obterem essa vitória, o texto diz que todo o povo estava murmurando. Então, o cântico de Miriam, depois da vitória conquistada, eu não estou dizendo que ele não é correto. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Ele pelas vitórias que nós recebemos. Mas por que Miriam não cantou lá, enquanto o exército estava se aproximando? Foi o cântico certo, mas na hora errada. Eu posso dizer assim. Porque ela louvou a Deus, ela exaltou o nome de Deus depois que a vitória foi conquistada. Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu estou entendendo. Então, louvar a Deus antes da vitória é fé. Isso se chama fé. É você declarar: Deus já me concedeu a vitória. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo.
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6. Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias e falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos.
Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei, que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar.